Senhor Wayne, alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens simplesmente só querem ver o circo pegar fogo. Sádico, insano, o palhaço, o Joker, não é mesmo? Um vilão e o arqui-inimigo do Batman. O Coringa está entre os vilões mais famosos e marcantes da história da ficção, junto de outros também bem famosos, como Lord Voldemort, Darth Vader, o próprio Thanos da UCM, mas me atrevo a dizer que de todos eles, e com certeza o mais marcante de todos, é o Coringa. E como o dia 22 de janeiro fez 16 anos da morte de Heath Ledger, hoje faremos uma análise da interpretação do seu Coringa, de como ele foi aclamado pela crítica e pelos fãs, considerado por muitos o melhor Coringa de todos os tempos. E veremos a fundo como Ledger se entregou tudo de si para fazer o personagem do filme do Christopher Nolan. Preparação. Antes de que pudesse interpretar o Coringa, Ledger em seu diário ele colocou que ele se trancou dentro do seu apartamento e começou a imaginar como seria o jeito e a forma daquele Coringa, trancado em seu apartamento e com infinidade gigantescas de ideias de como interpretaria o Coringa. Normalmente os atores eles têm que escolher um animal, e eles fazem isso para saber como eles interpretarão o personagem. E Ledger acabou escolhendo uma hiena. De imediato, quando eu vi essa informação, realmente me lembrou que o seu olhar durante a sua atuação lembravam a hiena, a forma que ele desviava o olhar. Quando perguntado a ele qual personagem ou qual papel foi mais difícil em toda a carreira, ele disse que sem dúvidas era o Coringa, pois para as gravações interpretar o personagem exigia um nível de energia e motivação gigantesca todos os dias. Pois imagine só a gente no lugar de Ledger. Hoje acordamos de manhã cedo e não estamos motivados para trabalhar. A única coisa que iríamos querer era ficar deitado em nossas camas e descansar. Ledger não tinha essa escolha. Além de ele ter que levantar para gravar, ele tinha que ter um nível de energia e atuação gigantesca para não sair do personagem, pois o Coringa era um sádico maluco agente do caos. Ele também revela que só aceitou o papel de Coringa porque o diretor era Nolan e ele queria trazer algo mais sombrio ao personagem, e isso era o que ele também queria. E a cada momento que passava, Ledger ele entregava mais a sua alma ao personagem e se tornava cada vez mais o Coringa. Onde até mesmo ele escolheu o seu figurino, vendo referências dos quadrinhos do Coringa e dos outros filmes, até chegar no terno escolhido pelo próprio autor. Ele não só isso, ele também escolheu as suas facas e não permitiu que fosse maquiado. Na cabeça de Ledger, o Coringa era um maluco insano que jamais ficaria parado enquanto alguém o maquiava. Ele mesmo se maquiava, por isso que a maquiagem era meio borrada, e também descobriram nesse momento outro traço do personagem para o filme, graças à sua genialidade: as tintas na mão do palhaço do crime. Isso é algo que passou despercebido por muitas pessoas, até mesmo por mim, mas é algo que humaniza muito o personagem, a perfeição da atuação do ator. Quando Ledger, sem falar em todos os momentos, mas podemos ver a mágica do ator em interpretar o personagem. Quando ele invade lá o prédio onde estava acontecendo o evento em busca de Harvey Dent, com a sua coluna levemente corcunda, chegando já totalmente que despreocupado, apontando a arma para todas as pessoas, já pegando um doce, comendo e falando, jogando um copo de vinho, e tudo como ele mudava rapidamente de alguém que estava eufórico, normal e depois extremamente irritado, que mostrava uma instabilidade emocional muito grande.
Onde está Harvey Dent? Se formos colocar para a vida real, qualquer um de nós ficaríamos assustados e apavorizados em estar ao lado de alguém tão lunático e totalmente instável como o Coringa de Hedger. A gente estaria ao seu lado sem saber em a qualquer momento se ele nos mataria, se ele colocaria fogo, se ele faria uma cicatriz no nosso rosto. Realmente todos os seus traços e emoções eram de alguém que estava totalmente instável, era de alguém que fazia tudo por impulso e que não podia ser lido, interpretado ou controlado. Cá entre nós, na vida real, ser refém de alguém como o Coringa de Hedger seria o mais assustador filme de terror. O ideal. Por mais que o Coringa de Hedger fosse o mais louco possível, ele tinha um ideal. Ele tinha um ideal por trás das suas ações. Como ele auto se determinava, ele era um agente do caos. E ele estava determinado em mostrar que a sociedade pacífica era uma farsa. E que as pessoas civilizadas iriam comer uma às outras. E o Coringa, como exatamente a perfeição do caos, ele estava preparado em arriscar a sua vida e mostrar a todos e quebrar todo tipo de código moral das pessoas. E isso não se limitava somente a cidadãos de bem, mas também a bandidos e mafiosos. É isso que tenta mostrar o filme já na primeira cena, quando ele invade o banco e o gerente do banco, ao ver que os ladrões estavam matando um aos outros para não dividir a parte, começa a dizer que antes os ladrões da cidade de Gotham haviam honra, eles tinham honra. E o Coringa estava destruindo qualquer tipo de moralidade ou bom senso. Outro grande exemplo é quando ele invade a casa do mafioso Gamble e após matar ele e cortar, ele deixa 2 seguranças vivos e coloca um pedaço de pau onde eles teriam que matar, pois só havia uma vaga, aqui quebrando o código ético e moral daqueles seguranças que conviviam no dia a dia e eram até amigos, onde teriam que matar um ao outro para sobreviver. Ele estava realmente disposto a arriscar sua vida por isso. Não é à toa que quando o Batman vem pra cima dele com a moto, ele com a metralhadora, ele fica, me atropele, tentando matar, tentando quebrar a conduta e o código moral do vigilante de Gotham. Ele até mesmo consegue realmente corromper uma das almas mais puras da cidade de Gotham, Harvey Dent, fazendo então que o antigo prefeito da cidade se tornasse um vilão, o Duas Caras, e assim fazendo o Cavaleiro Branco perder a sua alma. A cena do interrogatório, onde há o encontro entre o Coringa e o Batman, podemos dizer que é o auge da atuação de Hedger. E há alguns detalhes magníficos nessa cena, onde percebemos quando ele pega no seu macacão levemente olhando para cima e de repente volta a olhar para o Batman. Tudo isso são coisas extremamente simples, mas ao mesmo tempo é muito mágico, deixando o Batman extremamente perdido nessa cena, onde ele nunca havia visto um criminoso como o Coringa, que não era um rato que apenas matava por dinheiro e que de forma alguma ele conseguia compreender. E quando o Batman pergunta ao Coringa por que ele o queria o matar, a risada de Hedger nesse momento é magnífica e eufórica, dizendo que não queria o matá-lo e sim que o Batman o completava e que sem ele o Coringa não existiria. O Coringa também mostra no seu ideal que não estava à mercê do poder estatal, de um estado que havia prendido ele dentro de uma prisão, e o Batman, que é formado em quase todas as artes marciais e força, não era capaz de oprimi-lo ou fazer ele dizer a verdade. E ele mesmo diz isso: você não pode fazer nada comigo com toda a sua força. E essa atuação de Heath Ledger é uma das mais memoráveis da história do cinema. É uma pena que o ator venha a falecer antes mesmo de receber o seu Oscar. E para muitos, alguém para interpretar